Vamos acompanhar a mensagem bíblica, a palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olá, amigos, graças a Deus, que o Senhor Deus te abençoe e que a paz de Deus prevaleça sobre você e toda a sua família. Olha, preste muita atenção e não tire desse vídeo. Ouça o que eu vou lhe dizer. O nosso tempo, ele está praticamente se esgotando. Eu vou te falar com certeza que a cada dia que passa, cada mês, cada ano, a nossa vida, ela vai se aproximando mais e mais do fim. Porque você sabe que esse corpo perece. Tudo um dia vai acabar. Tudo que você conquistou, um dia vai ficar para trás. Cada dia mais se aproxima da volta do Senhor Jesus para cada um de nós. E é assim que tem acontecido. Assim como também cada dia que se aproxima, mais chega perto a nossa partida para a eternidade. Você está me entendendo? Porque fique certo que o tempo ele não parou. O tempo ele não está parado. Você veja que os dias estão sendo abreviados. O mês passa rápido, o ano passa rápido. A gente já vai entrar em abril. Olha só que coisa. Ontem mesmo estávamos aí festejando o final do ano. Então o tempo não parou, nada está parado. Fique atento a isso. E a palavra de Deus, conforme a gente viu aí no início, conforme a gente leu, ele diz assim: já é hora de despertarmos do sono. O Senhor Jesus ele está dizendo, através de Paulo, ele falou, já está na hora de despertar. Esse despertar é você ficar atento, é você ficar esperto, é você ficar de olho aberto, é você não vacilar. Porque se você não despertar, então tudo vai estar perdido. É unicamente da minha responsabilidade, da sua responsabilidade. É unicamente nossa responsabilidade quando a palavra de Deus, ela fala aí no livro de Efésios, e ele diz assim, olha, desperta, ó tu que dormes. E é você, sou eu, que temos que despertar. Somos nós, isso cabe a cada um de nós. Você está me entendendo? Então, esse despertar, ele está se referindo à nossa responsabilidade que somente eu e você, nós temos, porque o pastor, o missionário, as pessoas, elas podem até ajudar, elas até ajudam a gente. Porque o sono da morte, o sono espiritual, ele com certeza vai te levar, vai te conduzir a uma tragédia, a finalização de tudo. E eu te falo com certeza, com garantia, que Deus ele vai nos ajudar, ele vai nos lembrar, ele vai fazer como ele fez com aquelas 10 virgens. Aquelas 10 virgens, todas elas dormiram, elas estavam ali esperando o noivo, mas entretanto elas dormiram. E você sabe muito bem que na parábola das 10 virgens, quando todas elas estavam dormindo, a Bíblia fala que eis um grito dizendo, eis o noivo. E hoje, Deus ele tem nos advertido, o Espírito Santo ele tem gritado para nos alertar, para nos despertar. E eu vou te dizer uma coisa, como é que Deus ele grita? Será que você vai ouvir uma voz gritando? Não é isso. Quando Deus ele grita, ele faz algo acontecer para nos ajudar. Às vezes, o grito de Deus é até permitindo algum problema na sua vida, uma adversidade, ou até mesmo uma dificuldade para você poder acordar, para você poder despertar desse sono da morte. Então, observa bem. Vou te dar um exemplo muito, muito importante. Quando você vê um motorista pegando uma estrada longa, uma reta muito longa, a tendência dele é dormir no volante. Por quê? Porque o carro está ali naquela reta, está ali e ele vai cochilando, ele vai acabando dormindo. Agora, se esse mesmo motorista está numa viagem, numa estrada sinuosa, uma estrada esburacada, uma estrada cheia de curva, de obstáculos, ele fica esperto, ele não dorme, ele fica ali aceso, atento. Então isso a gente tem que trazer como exemplo para a nossa vida.
A pessoa tem que estar atenta. Hoje no mundo você tem que estar atento. Você tem que despertar. Você não pode dormir. Porque quando você pensa que está tudo bem, quando você acha que está dando tudo certo, é muito comum, depois de uma vitória, depois de uma bênção, a pessoa o quê? Ela cochilar, ela dormir, ela se acomodar. Ela se acomoda na fé, ela se acomoda na oração. Então Deus, Ele está se referindo à nossa vida espiritual. Esse exemplo que eu estou falando para você tem que aplicar na tua vida. A Bíblia, ela fala muito a respeito do sono da morte. A palavra de Deus, ela fala muito a respeito de você o quê? Vigiar, de você despertar. Então Deus, Ele tem, através do Espírito Santo, Ele tem dado gritos, Ele tem feito esse sacudimento para te ajudar, para não deixar você dormitar diante das situações. Então é por isso que muitas das vezes Deus, Ele até permite que os problemas venham, que as dificuldades venham. Deus permite sustos para poder te despertar, para não deixar você dar bobeira. Porque quando você cochila, quando você dorme, aí é que acontece o pior. Agora, quando você está ali na luta, quando você está enfrentando essas situações, essas lutas, não reclama, porque é o próprio Deus fazendo com que a gente dependa mais dele, com que a gente se apegue mais a ele. É ele permitindo que a gente possa depender muito mais dele do que do homem. A gente fica até mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então são nas lutas que a gente se fortalece mais. Porque quantos que depois, recebendo uma bênção, recebendo o resultado, tomando posse de uma vitória, abandonaram a fé? Você vê aí quantas pessoas já deram testemunho. Procura por elas hoje na igreja. Sumiram, desapareceram. Mas se você achá-las, elas vão estar pior do que antes. Pior do que antes. Por causa disso, porque ela dormiu, ela baixou a guarda, ela se acomodou, ela até se esfriou na fé. Então não deixa isso acontecer com você. Muitos estão dentro da própria igreja cochilando na fé. Entenda bem isso. Muita gente dentro da igreja está correndo risco e colocando em risco a sua própria salvação. Paulo, ele não falou para os incrédulos. Naquele momento que ele falou, olha, desperta, pois é chegada a hora. Meu querido, a hora é essa. Entenda bem. O sono da morte, o sono espiritual é perigosíssimo. Ele vem sem que você perceba, sem que você se dê conta. E muitas das vezes quando você desperta, passou a hora, a porta se fechou. Deus, Ele até usa e vai sempre usar, como está usando a gente aqui, para poder dar o grito, para poder falar com você, para dar o grito de alerta. E o que mais a gente tem falado é isso. Não dê bobeira, não vacile, não fique considerando o erro dos outros, não fique se equiparando, não fique observando ou comparando a sua vida com a dos outros. Cuide-se, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua salvação. É isso que eu quero te dizer, tá bom? Que Deus te abençoe, fique em paz, fique firme na sua fé e vamos em frente. Um forte abraço desse amigo missionário Wander Marques.